Hoje eu vou ensinar como juntar dois intervalos de dados sem utilizar funções. Meu nome é Paulo Mendes e eu sou da ABC em Treinamento. Nos últimos 10 anos eu tenho ajudado meus alunos a se tornarem especialistas em Excel. Uma dúvida que sempre me levam nas aulas de tabela dinâmica, nosso treinamento de tabela dinâmica, é que os dados não estão numa tabela só, mas em duas, que é o caso desse exemplo aqui. Então eu tenho em cada linha uma venda que foi realizada. Só que ao invés de ter o nome do vendedor, eu tenho o código do vendedor. E nessa outra tabela eu tenho o código do vendedor e o nome do vendedor. E eu quero gerar uma tabela dinâmica com os nomes dos vendedores. Uma maneira simples era criar uma coluna aqui a mais, como vendedor, e com o PROC-V ou PROC-X trazer esses dados para cá. Mas ao invés disso, vamos fazer de uma maneira diferente. A primeira coisa, nós temos que transformar esse intervalo de dados em tabelas. Então eu venho aqui em data, vou em inserir, tabela, gero uma tabela aqui, ele já automaticamente seleciona todos os dados da minha tabela tem cabeçalhos, eu dou um OK. Eu escrevo aqui, tab, vendas. Repito a mesma coisa para o vendedor. Venho aqui, inserir, tabela, OK, e também dou nome, tab, vendedor. Já criei duas tabelas. Agora eu vou criar aqui uma tabela dinâmica com o dado das duas tabelas. Então eu venho em inserir, tabela dinâmica, e eu vou selecionar a primeira. Clico no A1 e para selecionar a tabela inteira dou um Ctrl T, tab vendas. Aonde eu já escolhi a base de dados e aonde ela vai ser colocada. Nesse caso, como são várias tabelas, eu vou ter que clicar aqui e dar um check, porque eu vou criar um modelo de dados. Que quando eu faço isso, eu estou adicionando todas as tabelas para esse modelo de dados. E eu dou um OK. Quando cria aqui, eu já vejo que as duas tabelas estão aqui. Antes de utilizar as tabelas dinâmicas, eu tenho que falar para o Excel qual que é a relação entre essas tabelas. Então eu venho aqui em Cálculo e clico aqui em Relações. E eu vou criar uma nova relação. Então eu vou ter de um lado a tab Vendas e da outra a tab Vendedor. E esse é um dos motivos que a gente nomeia, para ficar mais fácil quando você precisar fazer as relações. Senão vai ficar tabela 1, tabela 2 e às vezes a gente fica na dúvida qual é qual. Qual que é a coluna que elas têm em comum? É o código do vendedor. Então eu seleciono nas duas a mesma coluna. O nome não precisa ser o mesmo. Aqui poderia ser código vendedor, mas os dados seriam os mesmos. Eu dou um OK. Poderia também colocar para detectar automaticamente. Em alguns casos funciona muito bem. Eu vou fechar e vou fazer o relatório. Eu venho aqui em tudo, eu venho em vendedor, eu coloco o nome do vendedor e o faturamento que está no tab vendas. Coloco o faturamento aqui em valores. Para ficar mais bonito, eu vou clicar com o botão direito, formato de número e vou selecionar o número. Duas casas decimais, separador de milhar e dou OK. E dou OK. E agora, se entrar um vendedor novo, então entrou um vendedor que é o Paulo Mendes. E o código dele vai ser um 90. E eu vou vir aqui em vendas e vamos adicionar uma vendas para ele. Eu venho aqui, desço, copiei o dado e em vez de 10 eu vou colocar 90, que é o código do Paulo. Entro aqui na minha tabela dinâmica, clico o botão direito, atualizar. Já aparece a venda do Paulo. Vocês viram que forma simples para juntar dois intervalos? Não precisou de nenhuma função. E vocês viram como funciona super bem. Se você gostou dessa dica, entre no YouTube. Lá tem outros vídeos relacionados à tabela dinâmica. Temos até uma playlist só de tabela dinâmica. Se você quer se tornar um especialista, entra no site da ABC em Treinamentos. Veja o nosso curso de tabela dinâmica que tem 8 horas e que vai te tornar um especialista em tabela dinâmica.